Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Tem dia que é noite, não é? Não é verdade? Tem dia que a coisa aperta e a gente... Só Jesus para nos dar vitória. E graças a Deus, porque Ele nos dá vitória, Ele nos ajuda, né? Ele nos empurra, Ele nos faz ir adiante. Mesmo quando as coisas parecem que vão se acabar, Ele vem, estende a sua mão e nos levanta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 1, versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, ao nosso pastor, pela oportunidade de servir nesse ministério e nessa igreja, pastor Joel. Mesmo na sua ausência, nós reconhecemos a sua liderança sobre nós e sabemos que essas oportunidades vêm porque tem um homem de Deus orando e trabalhando para governar a igreja segundo a vontade do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Glória a Deus. É interessante a gente começar falando em genealogia, mas principalmente esse estudo que nós vamos tratar hoje, que fala a respeito de apologética, ele faz esse trabalho desde a perspectiva que hoje nós vamos falar sobre as questões que, mais uma vez, a gente falou um pouquinho semana passada, que cercam a realidade da fé desde a sua perspectiva física e material. É interessante a gente pensar isso, porque tem muita gente que faz a diferença, né? As coisas espirituais são espirituais, as coisas materiais são materiais, um mundo é um mundo, outro mundo é outro mundo, e eles não precisam se relacionar entre si. Bom, você não estaria aqui hoje se você, nessa vida, nessa matéria, nessa sua conexão com esse mundo material, não tivesse sido tocado por Deus de alguma maneira e não tivesse alcançado uma bênção de alguma maneira. As coisas de Deus se experienciam na vida material também. Não uma vida material no sentido que eu falo, questão financeira, não. Eu falo na vida da matéria, na vida dessa esfera da realidade, a esfera visual, né? Bom, a palavra de Deus fala que a fé que se vê, ou a esperança que se vê, não é esperança, porque você já está vendo, ok? Mas a esperança que agora você está vendo significa que a promessa foi alcançada, então por isso ela não é mais uma esperança. Então a visão, você enxergar as coisas, você tocar as coisas, faz parte da experiência que desde a fé se materializa no mundo real, como a gente costuma chamar, né? Isso parece meio filosófico, mas você vai entender já porque a gente está falando disso, ok? A nossa introdução vai dizer, por exemplo, que é necessário que a gente traduza aos mais incautos, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem o Senhor, que a Bíblia Sagrada é verdadeira, não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista histórico, arqueológico, filosófico, né? A palavra de Deus se pode confiar, ela não caiu do céu as palavras escritas assim, olha só, está tudo escrito aqui, né? Teve uma explosão na impressora e saiu a Bíblia, né? Não foi isso que aconteceu. As pessoas escreveram, as histórias que aconteceram aqui na Bíblia são histórias reais. As pessoas passaram por essas histórias, né? E apesar de nós conhecermos ela do fim para o começo, no sentido de que quando a gente ouve a história pela primeira vez, depois a gente nunca mais esquece, e todas as vezes que a gente ouve a história de novo, a gente já sabe onde a história vai chegar, né? Ela continua nos ensinando preceitos morais, preceitos de vida, que vão muito além do conhecimento humano e que tocam todas as realidades da vida humana, de uma maneira verdadeira, né? Mas aí a gente pode fazer a pergunta, né? A gente pode confiar na Bíblia do jeito que ela está escrita? Será que a gente consegue confiar nesse texto aqui da maneira como ele está manifestado na nossa mão, né? Você sabe que a Bíblia não foi escrita da maneira que a gente conhece hoje em dia. Ninguém sentou na frente da máquina de datilografia, sentou lá na frente e começou a digitar. Não foi assim, né? As pessoas primeiro passaram pela história, depois alguém contou, alguém redigiu aquela história, e aí fizeram cópias daquilo e aquilo se espalhou. Mas como é que a gente acredita que essa história aconteceu mesmo, né? Por exemplo, quão perto nós conseguimos chegar? Essa Bíblia impressa em 2014, daquele primeiro livro de Mateus que foi escrito. Qual que é a proximidade disso que está escrito aqui com aquilo que foi escrito pela primeira vez?
Você não acha isso importante? Eu acho. Sabe o que eu acho importante? Porque é o seguinte, e se não fosse isso que tivesse escrito? Eu estou acreditando numa mentira. E se não é esse texto que está aqui? Eu estou acreditando em alguma coisa que alguém inventou aí no meio do caminho e tal, e alterou. Né? Você já ouviu alguém falar na modernidade, a Bíblia foi corrompida. Né? Como é que a pessoa pode falar isso? E como é que nós podemos falar que não foi? Que tipo de argumento nós temos para dizer que a Bíblia não foi corrompida? Que isso não é verdade. Que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela permanece igual desde o dia que o primeiro livro foi redigido, e o segundo, e o terceiro, e os livros foram agregados, ela permanece com o mesmo sentido, o mesmo parecer, e o fenômeno que ela causa, desde o primeiro dia que ela foi lida até hoje, é o mesmo também. As pessoas são alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, em resposta a essas perguntas, podemos afirmar que há evidências de manuscritos mais precisos em quantidade, muito maior no Novo Testamento, para qualquer outro livro do mundo antigo. Ou seja, nós temos mais manuscritos do Novo Testamento do que grandes obras do mundo antigo. Já você vai ficar impressionado com alguns números que a gente vai dar aqui. Né? Nós temos mais material escrito, mais material redigido, do princípio quando a Bíblia Sagrada foi redigida a primeira vez no Novo Testamento, mais próximo da data do que a gente tem de grandes obras. E o manuscrito mais antigo da Bíblia, né, é um pedaço aí do Evangelho de João, está numa lista, num quadro que tem no seu PDF aí para você acompanhar, que é o fragmento de John Rylands, que é um fragmento que data de 125 anos depois de Cristo. Posso dar um paradigma para você disso aí? Ok? Jesus Cristo morreu no ano 30 depois de Cristo. O calendário gregoriano está errado. Tem aí um gap mais ou menos de 3 anos para trás, parece. Então Jesus nasceu no ano menos 3 antes de Cristo e morreu no ano 30 da era cristã. Porque ele morreu com 33 anos de idade, lembra? Então esse manuscrito aí é do ano 125. Significa que o manuscrito mais antigo que nós temos, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, data de 95 anos depois da sua morte. Agora, pasme as senhoras e os senhores que estão nos acompanhando. Okay? O primeiro livro da Bíblia, que é o primeiro evangelho que foi escrito, provavelmente o evangelho de Marcos, foi escrito 40 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por volta do ano 70, por volta do ano 70 a 80. Significa que a cópia mais antiga que nós temos, ela é datada de 40 anos depois desse primeiro livro publicado. Ok? Parece muito, né? Mas, no paradigma do mundo antigo, isso é como se fosse a primeira edição. E eu explico para você já já, ok? E esse pedaço do fragmento de John Rylands é um fragmento do Evangelho de João, do capítulo 18, versículo 21 ao 33, 37 e 38. Sabe o que está acontecendo no capítulo 18 de João? A crucificação do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, o primeiro fragmento está aí. O segundo fragmento mais próximo é de 200 anos depois, né? 200 anos depois de Cristo, ou seja, 75 anos depois disso. E é fragmento de 40 páginas de João, Judas, Lucas, 1 e 2 Pedro. Já uma porção bastante significativa. Né? No ano 250, depois tem mais uma porção. No ano 325, nós temos o Códice Vaticano. 325 foi o ano que se fez o Concílio de Nicéia, quando se decidiu o primeiro cânon da Bíblia. E desse Concílio de Nicéia, que sai o Códice Vaticano, nós temos todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento datado daquela época. Ok? Que é muito próximo já dos anos aí que a Bíblia foi escrita. Vamos fazer uma comparação com outros escritos, só para a gente ter uma ideia do que isso é significativo? Comparando com outros escritos antigos da Bíblia, que possuem mais provas em termos de manuscritos do que outros todos juntos, possuem textos de literatura clássica com maior número de manuscritos. Vamos lá. Por exemplo, César, os escritos de Júlio César. Okay? Júlio César viveu no ano 44 a.C. Sabe qual é a cópia mais antiga dos escritos de César? Do ano 900, depois de Cristo.
Ou seja, tem um gap de 940 anos daquilo que Júlio César escreveu para a cópia mais antiga. Daquilo que Júlio César escreveu para a cópia mais antiga, tem um gap de 940 anos. Né? E ninguém fica aqui botando dúvidas se Júlio César existiu, se Júlio César falou mesmo que falou. Todo mundo acredita que Júlio César escreveu, né? Que Júlio César existiu. Agora, quantas cópias existem disso, né? Dessa época, de 900 anos depois aí de Júlio César? 10 cópias que datam dessa época. Ou seja, 10 cópias com 1000 anos de intervalo entre a época que foi escrito até hoje. Né? Vamos lá, Platão. Platão viveu entre 427 a 347 antes de Cristo. E a cópia mais antiga do material que Platão escreveu é do ano 900 depois de Cristo, ou seja, um intervalo em anos aí de 1200 anos. E das cópias mais antigas, da época das cópias mais antigas, temos 7 cópias. Com 1200 anos de intervalo. E ninguém aqui está discutindo se Platão existiu, se a filosofia de Platão não existiu ou deixou de existir. Né? Todo mundo crê que ele realmente existiu. Né? Tácito, que foi o maior historiador do mundo antigo. Né? Tácito foi um grande historiador romano, inclusive citou o Senhor Jesus Cristo no seu material, como a gente viu na semana passada. Tácito viveu mais ou menos na época do ano 100 depois de Cristo. Né? Provavelmente aí foi mais ou menos 60 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Tácito estava escrevendo o seu material. Mas a cópia mais antiga do material de Tácito é do ano 1100. Né? Um intervalo de 1000 anos. E quantas cópias nós temos? 20 cópias. Aí nós temos outros escritos aqui e tal, né? Até chegar aí com a maior cópia que a gente tem, que é a Ilíada de Homero, que é uma grande epopeia, né? Que é o material mais antigo da história. É o livro mais antigo que existe no mundo, se contar, por exemplo, na sua maneira singular de ser livro. Né? Uma obra exclusiva, porque a palavra de Deus são várias obras juntos, né? Cada um dos livros da Bíblia. Mas a Ilíada de Homero, uma obra tal, sozinha, ela foi escrita na época de 900 anos antes de Cristo, ou seja, já é muito mais nova do que, por exemplo, Gênesis, Êxodo, né? Que é muito mais antigo do que isso. E a cópia mais antiga é do ano 400 antes de Cristo. E nós temos um intervalo de 500 anos, e nós temos dessa época 643 manuscritos. Ok? Agora vamos lá. O Novo Testamento foi escrito entre o ano 40, como eu disse para você, né? E o ano 100 depois de Cristo. Ok? Essa data do ano 40 e depois de Cristo é importante, porque isso aí é a época da escrita da primeira carta aos Tessalonicenses, que é provavelmente o documento mais antigo do Novo Testamento. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que ele escreveu mais ou menos 10 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, a cópia mais antiga é do ano 125. Ou seja, do último escrito, que foi provavelmente por volta do ano 100, até 125, nós temos o que? Intervalo de quantos anos? 25 anos. Agora, qual é o número de cópias que a gente tem que data dessa época? 24.000 cópias. Fragmentos. Se você contar os fragmentos que tem nessa época, ele chega ao número de 50.000. E aí alguém fala que aquilo que nós temos escrito na Bíblia Sagrada é corrompido, não é verdadeiro. Mas ele acredita que Júlio César escreveu uma obra que ele tem acesso a mais perto, 900 anos, 1000 anos depois que Júlio César escreveu. Aí ninguém contesta Júlio César. Mas a palavra de Deus eles querem contestar. Por que eles querem contestar a palavra de Deus? Qual que é a motivação por detrás disso? Porque é o seguinte, hoje, através dessa lição, dessa rápida introdução apologética, nós estamos tirando da frente o argumento intelectual contra a palavra de Deus. Porque por muita gente, as pessoas tratam a palavra de Deus e a literatura bíblica como conto de fadas. Como uma história que alguém inventou em algum período, e aí se creu nisso no meio do caminho,
Mas hoje a gente sabe que isso aqui é como história do Papai Noel. Não, senhores. Essas histórias são verdadeiras. Elas aconteceram com gente de verdade. Assim como ela continua acontecendo comigo e com você hoje aqui, porque o Senhor Jesus Cristo, dessa palavra, continua tocando a nossa vida também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, olha que interessante isso aqui, né? Tem um estudo feito por uma acadêmica da faculdade de Oxford. Ela foi a primeira mulher a receber a nota 10 em grego da faculdade de Oxford, fazendo um material em favor dos evangelhos. A primeira mulher a receber uma nota 10 no seminário de Oxford, ok? Fazendo o trabalho dela no grego em favor dos evangelhos. Olha como a teologia está. Porque a maioria das pessoas que recebe 10 hoje nesse trabalho é fazendo obras contra o evangelho. No seminário. E ela recebeu a nota 10. E ela faz um estudo que é interessantíssimo. Ela falou assim, tá bom, vamos lá. Alguns estão dizendo que escreveram Mateus e Marcos e Lucas também, lá em Antioquia, uns 200, 300 anos depois do que realmente aconteceu. Vamos lá? Vamos lá então, beleza. Vamos pegar os nomes de pessoas que os evangelhos retratam, o nome das pessoas que tem lá nos evangelhos. Né? Para que a gente vai pegar os nomes? Bom, fica tranquilo. Nós vamos ver se as histórias são realmente verdadeiras. Né? Por exemplo, uma história para ser verdadeira, uma história para ser real, ela tem que contar fatos que podem ser averiguados de maneira arqueológica, ou de maneira que a história em volta vai conseguir corroborar com aquilo que aconteceu. Ela pegou, por exemplo, existem mais de 25 espécies de árvores e da botânica da Judéia antiga nos escritos de Lucas, que fazem parte dos trabalhos de botânica que os romanos fizeram a respeito da mesma época em que Jesus viveu e que a história de Lucas conta. Ou seja, do ponto de vista botânico e do ponto de vista geográfico, Lucas acertou tudo. Quem contou para Lucas? Vamos pegar uma outra perspectiva? Ela falou assim, nós tivemos acesso ao censo que se fazia. Lembra que a história de Jesus em Lucas e em Mateus começa com um censo, com recenseamento, que fizeram em Belém e em toda a Judéia, e eles precisavam ir alistar os nomes? Então tá bom. Vamos pegar o acesso a esse recenseamento que foram feitos pelos romanos. Ok? Qual que era o nome mais popular na época em que Jesus nasceu, por exemplo, no Egito? Né? Onde dizem que alguns falam que foi onde escreveu, no Egito. O nome mais popular no Egito, na época que Jesus nasceu, era Natã. Quando você vai procurar nos escritos do Novo Testamento, praticamente você não encontra nenhum Natã, você encontra um Natanael. Mas Natã não tem. Nenhum dos nomes lá tem um Natã lá no meio. Né? Aí vamos pegar, por exemplo, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar então os nomes do censo romano na época que Jesus nasceu em Antioquia, na Síria. Os nomes, mais uma vez, não batem. Porque o nome mais popular na região da Síria, em Antioquia, eram nomes gregos, inclusive no meio dos judeus. Aí tá bom, vamos pegar então os nomes do recenseamento que se fizeram na Judéia, na época que Jesus nasceu, onde ele nasceu, ali na região da Galileia, Belém e tal. O nome mais popular na Galileia, na época que Jesus nasceu, é Simão. Que diferença isso faz? A Bíblia e o Novo Testamento, toda vez que apresenta o nome Simão, ele sempre vem acompanhado com alguma coisa. Simão Barjonas, Simão Pedro, Simão o Cirineu. Por que vem acompanhado? Porque era muito Simão. Tinha muito Simão na época, precisava de vir acompanhado de algum aferidor de que aquele Simão não era o outro Simão que tinha falado antes. Era o nome mais popular. Então, quando você pega o recenseamento romano e você pega a história que eles contaram, mais uma vez bate. Porque faz sentido porque chamaram desse jeito. Então, mais uma vez, do ponto de vista intelectual, a Bíblia ganha mais um ponto positivo, e o Novo Testamento. O outro argumento, o argumento que fala assim, olha, só começaram a chamar Jesus de Deus
ou a receber Jesus como Deus, quando a igreja foi helenizada, quando a igreja foi para a Grécia. Ou foi para lugares onde os gregos tinham uma influência maior. Vamos testar isso aí? Tá bom. Eu falei para você que o livro mais antigo, a carta mais antiga do Novo Testamento é a 1 Tessalonicenses, né? A segunda mais antiga é 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Que é anterior aos evangelhos. Olha que interessante. As cartas de Paulo, a maioria delas, são anteriores à primeira escrita do evangelho. Interessante, né? Os evangelhos foram escritos depois. Justamente porque a história estava se espalhando e precisavam de fazer uma biografia que fosse verdadeira, autorizada de Jesus Cristo. E aí fizeram 4, para não ter problema. Né? Fizeram 4 biografias de Jesus, fizeram muito mais do que isso, na verdade, mas 4 foram aferidas pelos pais da igreja. A gente vai ver um pouquinho isso mais para frente. Mas olha que interessante isso. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, Paulo começa a falar assim, olha, de modo que aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Ele fala isso 2 vezes. Ele fala isso na Santa Ceia e ele fala isso para falar da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, existia 2 coisas que Paulo está ensinando à igreja de Coríntios que não era baseada num pensamento dele ou de uma teologia própria. Ele havia recebido de alguém. Né? Aquilo que eu recebi do Senhor também é o que vos ensinei e tal. Aquilo que eu recebi também é o que vos ensinei. Ele fala da segunda vez. Quando ele fala da Santa Ceia, ele não diz que recebeu a Santa Ceia dos discípulos apóstolos. Ele fala, aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Isso é um dos maiores argumentos, inclusive, para o apostolado de Paulo, que ele recebeu o apostolado dele direto de Jesus. E não através de alguém que o separou como apóstolo, porque isso era um argumento muito importante no mundo antigo. Ninguém poderia ser considerado apóstolo se não houvesse sido enviado pelo próprio Jesus, em vida. E Paulo, ele tem esse apostolado defendido, porque ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo em vida, mas já na sua vida gloriosa. Né? Quando ele aparece para Paulo no caminho, e quando ele recebe do Senhor instrução. Essa é uma delas. O que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Paulo conta a noite da traição de Jesus sem ter recebido dos discípulos. Foi o próprio Jesus que falou para Paulo como é que foi a noite da traição. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? Mas a segunda vez que Paulo fala isso, aquilo que eu recebi também foi o que eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus Cristo morreu conforme diz as Escrituras, e que ao 3º dia ressuscitou, como diz as Escrituras, e depois apareceu a Cefas e a Tiago, e depois a mais de 500 pessoas, ao quais muitos deles ainda vivem no dia de hoje. Por que isso é importante? Essa irmã, Amy, ela fez um estudo a respeito dessa citação de Paulo, porque ele está falando que aquilo ali não é algo novo. Ele fala, eu recebi. Ou seja, a questão da morte, da ressurreição de Jesus, da sua divindade, ele não havia simplesmente crido naquilo, ou então inventado aquilo. Ele tinha recebido de alguém. E aí descobriram que essa citação de Paulo, desse trecho, que o Senhor Jesus Cristo morreu conforme diz as Escrituras e ressuscitou ao 3º dia conforme diz as Escrituras, que está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 2, 3 e 4, e assim adiante, ela era como se fosse um panfleto de evangelismo do mundo antigo. Todo mundo que recebia o evangelho recebia essa declaração. Olha, aquilo que a gente está falando para você é que o Messias que a gente esperava morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. E nós vimos ele. Olha, Pedro viu ele, Tiago viu ele, e tem mais de 500 testemunhas que se você vir aqui em Jerusalém, você pode perguntar para eles vão falar para você que viu também. Ou seja, ela estava ferindo uma história que havia testemunhas dessa ressurreição. E aí foram fazer a contagem. Tá bom. Se Paulo escreveu a carta aos Coríntios no ano 25 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, por volta do ano 55 e 65, essa declaração é de quando? Bom, os mais conservadores dizem que é 18 meses depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa era a declaração da igreja primitiva, ou seja, 1 ano e meio. E os mais animados, né, os mais otimistas, dizem que é 6 meses depois.
Era isso que se dizia a respeito da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que é coisa dos dias que eles estavam lá, que era corrente com aquilo que tinha acontecido. Então, mais uma vez, é um argumento que é muito importante para a veracidade daquilo que foi escrito. Porque ele conta para nós que a igreja primitiva, nos primeiros dias, cria no mesmo Jesus que nós, 2000 anos depois, cremos. A história que eles contavam da ressurreição do Senhor Jesus Cristo era a mesma que nós contamos hoje. Isso é importantíssimo para a questão filosófica, intelectual e, principalmente, base, né, histórica da realidade da ressurreição. Alguém certa vez disse assim, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é uma questão de fé, é uma questão de crença. Não, senhor. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo não é uma questão de crença, é uma questão de história. Jesus ressuscitou dos mortos, tanto quanto o Donald Trump perdeu a eleição de 2000 e... quando foi? Tanto quanto Ronald Reagan foi um presidente americano. Tanto quanto de 1939 a 1945 os Estados Unidos participou da Segunda Guerra Mundial. É um fato histórico, incontestável, que é participado por todo mundo, tanto quanto existiu Napoleão Bonaparte, tanto quanto a rainha da Inglaterra reinou até os 90 e tantos anos de idade, tanto quanto teve uma época que teve os egípcios e as pirâmides estão lá para provar, tanto quanto o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É um fato histórico. Agora, você pode olhar para o fato histórico e dizer, eu não acredito nele. Não muda nada. Não muda nada. Você pode olhar para uma pirâmide e falar assim, eu não acredito que essa pirâmide está aí. O que muda? A pirâmide vai sumir? Ela vai continuar lá. Da mesma forma, se você olhar para a cruz do Calvário e dizer assim, não acredito que Jesus morreu aqui, não muda nada. Para Jesus. Para você muda tudo. Para a sua fé muda tudo. A nossa lição de hoje é um argumento, é um esforço para tirar de você qualquer sombra de dúvida de que você está crendo numa coisa que só faz bem para o coração. Não, 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 não. Ela faz bem para o coração, é uma história maravilhosa de vida, ela mudou a nossa alma, mas você tem argumentos verdadeiros para crer nisso. Você não está crendo numa ideia de que alguém inventou e, olha, já que faz bem para o coração, então vamos fazer, né? Tem gente fazendo isso com entorpecente hoje. Faz bem, porque eu tiro a minha cabeça do lugar, então vou tomar todas, ou vou usar alguma coisa. E aquilo ali é uma pura ilusão. Você não está nessa ideia. Você está crendo em alguma coisa que é verdadeira e é real. Okay? Dentre todas as composições literárias escritas pelo povo grego, os poemas homéricos são os mais antigos, como a gente falou, né? Mas mesmo assim, existe muito maior quantidade dos livros bíblicos do que esse tipo de manual aí, desse tipo de manuscrito dos gregos. Um pouquinho mais para baixo, apesar da gente ter todo esse argumento, né, histórico, arqueológico, intelectual, para a gente debater essas questões, a fé, a realidade espiritual só pode ser alcançada pela fé. Você pode fazer todos os experimentos científicos com a Bíblia Sagrada, ela vai sair intacta dele. Como material histórico, como material arqueológico, ela vai sair intacta, ela vai sair inteira. Né? Agora, o que você não pode fazer é o seguinte, é por causa disso, alguém dizer, então, tá bom, então eu acredito que Jesus é o Senhor. Não funciona, é pela fé. Você alcança pela fé. O Dr. Ravi Zacharias falava um negócio que eu achava muito interessante. Ele falou assim, olha, o problema da vida não é que ela é uma insanidade e não é que ela é completamente racional. O problema da vida é que é o seguinte, é que ela é racional até o momento que ela fica insana. E ela é uma insanidade até o momento que ela se torna racional. O que ele quis dizer com isso? Numa perspectiva da fé, é que Deus deixou coisas suficientes nesse mundo para que a fé não fosse um salto no escuro. Mas deixou coisas suficientes fora desse mundo para que crer no Senhor Jesus Cristo e em Deus não fosse só uma questão de ciência, de teste empírico. Então tem coisa suficiente, evidência suficiente para que a gente olhe e pode olhar para o Senhor e falar assim, olha, eu consigo crer, eu consigo terminar essa ponte do impossível, do milagre, sabendo que Deus pode fazer aquilo que é impossível. Você tem consciência suficiente. Mas não tem suficiente para dizer, olha, não, a gente tem evidência suficiente aqui para saber que realmente é o que é e tal, porque
Hoje mesmo a gente pegou aqui, fez um eletrocardiograma em Jesus e está batendo o coração dele. E está aqui o teste de DNA de Jesus e tal. E realmente nós percebemos que a cadeia de DNA dele, ele realmente é filho de Deus, né? Não tem como fazer isso. Porque isso está fora dessa alçada, está fora dessa perspectiva. Porque Deus, mais uma vez, fez a coisa de maneira perfeita. Jesus veio no momento onde existia instrumento suficiente para registrar a história dele, de maneira fiel, de maneira verdadeira, mas ele também veio no momento onde não existia coisa suficiente para fazer a fé nele uma questão de simplesmente vão tirar uma foto, está aqui o vídeo de Jesus falando, está aí o vídeo dele depois andando no dia depois da ressurreição. Deus fez dessa maneira de uma maneira realmente para que a fé fosse manifestada dessa maneira, né? Porque aí Paulo explica na segunda carta aos Coríntios, ele fala assim, olha, as armas da nossa luta não são carnais. O material que a gente tem para brigar essa guerra não é carnal. A gente vai, né, trabalha, usa aqui, vamos lá, vamos usar os textos aqui, vamos usar o material que a gente tem e tal, mas por fim, o que convence o coração do homem é o Espírito de Deus. Porque o fim que faz a pessoa acreditar que realmente Jesus é o Senhor é o Espírito de Deus, né? E é isso que nós precisamos mesmo. Uma das coisas que a gente mais usa para fazer essa ligação com o Novo Testamento e saber que ele é verdadeiro e que existe realmente citação suficiente para que a gente possa acreditar que essas histórias aconteceram, são o período patrístico. E o que é o período patrístico, né? É o período dos patrícios, mais ou menos por aí. Depois que os apóstolos morreram, quem ficou na frente da igreja? Os apóstolos morreram. Quem deu continuidade? Como é que a igreja chegou até aqui? Né? Vamos lá. João foi o último a morrer. Talvez morreu aí no ano 110. Né? Morreu velhinho. Quem ficou no lugar de João? Quem foi pastor da igreja depois de João? Né? Acabou os pastores. A igreja depois? Não, teve alguém. Foram esses que fizeram o trabalho de recolher o material que os apóstolos deixaram e guardar e fazer referência deles. São os que a igreja chama hoje de os pais da igreja. Depois dos apóstolos, os pais da igreja deram continuidade à proclamação e ao crescimento da igreja. Inclusive, foram os pais da igreja que experimentaram o maior crescimento da igreja. Não foram os apóstolos. Os apóstolos fizeram um trabalho extraordinário. Mas aqueles que experimentaram a igreja crescendo e se tornando uma instituição de verdade, foram os pais da igreja. E alguns deles são de muito destaque, né? Alguns deles, por exemplo, né, que foram os pais apostólicos, aqueles que tiveram relação direta com os apóstolos e escreveram para a edificação da igreja, eles geralmente viveram no primeiro e no segundo séculos. Nós temos, por exemplo, o Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Papias e Policarpo. Por que chamava Clemente de Roma? Né? O nome dele era Clemente, ou o apelido dele era Clemente, porque a igreja primitiva tinha muito apelido, viu? Esse negócio de apelido aí é coisa de crente, de inventar apelido para os outros. O Clemente, ele era bispo em Roma. Por isso que chamava Clemente de Roma. Para que se não confundisse de onde ele era. O outro aqui que a gente falou é o Inácio de Antioquia, que provavelmente foi aquele que dirigiu a igreja de Antioquia depois que os apóstolos que estavam em Antioquia morreram. Aliás, Antioquia foi um grande reduto cristão depois que Jerusalém caiu. Inclusive, quem morava em Antioquia, né, Paulo estava em Antioquia quando foi separado para a obra do Evangelho, lembra disso? Eles estavam em Antioquia, ele e os 5 lá, que eram os maiorais lá, os príncipes de Antioquia, né? O Níger, o outro que foi criado com Herodes e tal, que moravam todos ali em Antioquia. Mas depois, com o passar do tempo, tal, que surgiram outros nomes lá, inclusive depois, quando Jerusalém foi destruída, Maria, mãe de Jesus, foi morar em Antioquia. Antioquia virou um reduto muito importante dos cristãos da época. Então, o trabalho de Inácio de Antioquia foi muito importante. Por quê? Porque ele conviveu com muita gente que andou com Jesus, que teve com Jesus. As referências de Inácio, então, são referências extremamente importantes, porque ele não ouviu aquela história da terceira, da quarta, da quinta pessoa. Ele ouviu aquelas histórias das pessoas que andaram com Jesus. E você sabe que a mentira é uma invenção moderna. Naquela época não era comum mentir, não. As pessoas pautavam pela verdade, né? Na verdade, a mentira é mais antiga do que muita coisa, né? Mas a gente, principalmente nesse enredo aqui, as pessoas não tinham costume de mentir, né?
Policarpo, por exemplo, ele foi discípulo de João. E Policarpo tem uma história extraordinária. Policarpo morreu transpassado. Mas é interessante que ele morreu transpassado depois de terem tentado queimar ele, e não deu certo. Botaram fogo em Policarpo e ele continuou vivo, do meio da chama, que nem Daniel, que nem Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí o soldado não ficou satisfeito e transpassou ele. E aí, sangrando, sem pegar fogo, ele morreu. Para dar testemunho. Quando foram prender Policarpo, por exemplo, ele discípulo de João, ele tinha 89 anos de idade quando prenderam ele. Já estava velhinho. Essa história que eu estou contando para você está na história de um livro que chama História da Igreja, de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia viveu na época do ano 270, e ele fez um compêndio de todas as histórias dos pais da igreja, junto com outros também, mas é um dos principais. Eusébio de Cesareia foi uma pessoa muito importante para o primeiro cânon da Bíblia. Muito interessante a história da igreja nos olhos de Eusébio de Cesareia. Uma coisa que ele conta é de Policarpo. Foram prender Policarpo. E aí colocaram ele em cima da carroça para levar ele para o lugar onde ele ia ser morto, tal, ou ser interrogado, né? Para poder saber se iam matar ele ou se ele ia negar Jesus. E aí no caminho da prisão, a carroça deu uma balançada e um dos soldados caiu e quebrou o pescoço. Ele desceu da carroça, impôs a mão nos pescoços do guarda e consertou o pescoço dele, e o pescoço voltou a viver. O guarda voltou a viver, né? Não só o pescoço, o guarda inteiro voltou a viver. Policarpo subiu de novo e tal. E quando o guarda chegou no lugar onde eles tinham que falar com o procônsul lá, o guarda explicou a história para ele que estava lá, né? Para o sujeito que era a autoridade lá. E aí o sujeito pegou e falou assim: Policarpo, só nega aqui na nossa frente. Você vai para casa, continua a sua história e tal. Só fala para a gente que você não crê. Você viu o bem que você fez aqui, estamos, né? No coração que você ajudou o nosso amigo aqui, ele está vivo, né? Só nega para a gente aqui e tal. Ajuda nós, me ajuda a te ajudar. Né? Policarpo olhou para ele e falou assim: olha, há 80 anos eu sirvo o meu Jesus e ele nunca me fez mal, só bem. Você acha que nessa altura da minha vida eu negaria o meu rei, o meu Senhor? E aí o sujeito lá que estava na autoridade lá falou assim: não tem jeito não. E aí falou assim: vamos queimar o homem na fogueira. Aí botaram ele na fogueira, fecharam a fogueira, tal, colocaram fogo e o fogo não pegava. O fogo não pegava. E no meio da fogueira ele glorificava a Deus. Dava glória a Deus, dava aleluia e tal. Então o guarda precisou se aproximar da fogueira e se queimou fazendo isso, inclusive, e transpassou Policarpo. Esse é um dos pais da igreja. Essas histórias eles viveram naquela época, né? Outros, por exemplo, foram os primeiros apologistas. Foram aqueles que pregaram todas as suas habilidades literárias na defesa do cristianismo. Por quê? Conforme a fé começou a se espalhar, começou a surgir muitos problemas, por exemplo, de heresia. Né? Porque é o seguinte: como você não tinha a Bíblia ainda relacionada dessa maneira, que hoje a gente faz uma referência cruzada, não, porque esse salmo aqui diz a respeito do Senhor Jesus Cristo nessa época, que faz a referência e tal, né? Você faz uma referência cruzada e tudo, e tem aqui embaixo, aqui até as letrinhas aqui e tal, para você acompanhar. Olha, isso aqui está em referência lá em Ageu e tal. Né? Como é que eles faziam? Não tinha Matthew Henry, não tinha faculdade de teologia, não tinha nada disso. Esses foram os primeiros a fazerem as referências. Foram os primeiros a falar assim: olha, isso aqui de Salmo é isso aqui que Mateus quis dizer, olha, é essa expressão. Ele usou essa expressão por conta disso, que aconteceu em tal tempo. Eles usavam do argumento da hermenêutica bíblica a primeira vez para começar a fazer as interpretações, ou seja, e diminuir o assunto das outras coisas, das outras pessoas que falavam. Por exemplo, quando João fala no capítulo 4 para a mulher samaritana: olha, a salvação vem dos judeus, aquilo ali não é da boca para fora. Aquilo ali é uma história extremamente importante para dizer para os gregos que Jesus não era grego, que Jesus não era egípcio, que Jesus não vinha de uma
de um pensamento do Zoroastra, ou de uma iluminação budista. Olha, a salvação vem dos judeus. É Jesus confirmando a palavra do Antigo Testamento para a sua vinda. Quando Lucas fala, por exemplo, assim, olha, as Escrituras dão testemunho a respeito, Jesus dizendo para eles, né? Examinai as Escrituras, são elas que dizem ao meu respeito. Aquilo ali é necessário para que fizesse depois a apologética. Olha, a conexão que Jesus está fazendo é com isso aqui. Ou seja, os evangelhos e os escritos foram feitos para que a história continuasse verdadeira, para que a história continuasse real, né? Foi por isso que foi feito. Nessa época a gente tem, por exemplo, aí Tertuliano, Justino, Marte, Teófilo, Aristides. Talvez esse Teófilo aqui é quem recebeu os 2 materiais de Lucas. Tanto o Evangelho de Lucas, quanto Atos dos Apóstolos. Olha, Teófilo, aqui eu fiz o estudo, aqui, ó, e é isso aqui que eu cheguei de registro. Que é o jeito que começa tanto o Evangelho de Lucas, quanto Atos dos Apóstolos. Para que eles tivessem noção e conexão, sabendo de que aquilo que ele estava lendo realmente era o que tinha acontecido. Né? Nós temos outro, por exemplo, como os polemistas, né? Tertuliano, que não mediram esforço para defender a fé cristã das falsas doutrinas, e geralmente estão situados no 3º século. Os mais destacados desses polemistas, que pegavam as polêmicas e destrinchavam as polêmicas, né? É Tertuliano, Cipriano e um dos meus preferidos, Orígenes. Orígenes foi o primeiro estudioso bíblico não judeu. Foi o primeiro estudioso bíblico não judeu. Ele era egípcio. Orígenes é um dos pais da igreja copta. Já ouviu falar da igreja copta? A igreja dos coptas, que é uma igreja cristã lá no Egito, é aquela igreja que o ISIS amava matar, lembra? Porque parecia os crentes lá andando, que o ISIS ia lá e cortava a cabeça deles. Lembra daquele povo? Aqueles irmãos eram da igreja copta, que é a principal igreja do Egito. No Egito existe pouca igreja católica e pouca igreja protestante. A maioria da igreja cristã que tem no Egito é dessa tradição copta, que não é nem pentecostal, nem é também romana, não é grega, é uma outra tradição cristã, uma tradição cristã egípcia, chamada copta. É muito interessante, né? Tem outra, por exemplo, que é a tradição etíope, que é uma outra tradição cristã, que também não é nem grega ortodoxa, também não é católica, e o pai da igreja etíope, além do próprio Filipe, que prega para o eunuco etíope, né, que aquele homem começa o trabalho, é o evangelista Marcos. Depois que ele sai de Roma, quando Pedro morre, ele vai trabalhar na região da Etiópia e estabelece a estrutura da igreja etíope na Etiópia. Que, mais uma vez, não tem nada a ver com a igreja romana, é uma outra tradição bíblica. Tá? Vamos lá. Em adição aos manuscritos do Novo Testamento, a gente pode adicionar aqui, existem 86 mil citações escritas dos pais da igreja primitiva. Ou seja, no material das cartas que eles escreviam, no meio da carta, quando eles citavam versículos, existem 86 mil citações. Conforme disse o Senhor, no livro que Mateus escreve, que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim também, meus amados irmãos de Efésios, digo a vocês que é necessário buscar ao Senhor. No meio do texto da carta tinha uma citação bíblica. Quantas dessas dos pais da igreja? 86 mil. Ou seja, a gente conseguiria reconstruir os evangelhos sem manuscrito, só com as citações dos pais da igreja. 86 mil citações. Então é mais um argumento que, tipo, aquilo que se dizia no primeiro século é exatamente aquilo que se fala isso, né? Dessas 86 mil citações, 36 mil são datadas antes do concílio de Nicéia, que foi o grande concílio que estabeleceu, mais ou menos, esse modelo de Bíblia, o Antigo Testamento inteirinho e o Novo Testamento como a gente conhece. Os 4 evangelhos já estavam no primeiro concílio de Nicéia. Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Timóteo, 1 João, já estava tudo no primeiro concílio de Nicéia.
Depois, no segundo concílio, que foi um ano um pouquinho para frente depois, foi adicionado Apocalipse, 1ª e 2ª Pedro, que teve algum problema no primeiro concílio, eles tiveram alguma dificuldade para aferir se era isso mesmo, mas depois ele foi adicionado mais para frente também, né? Então, o teste interno de credibilidade da Bíblia, a gente está terminando, ele pode passar, por exemplo, a questão do benefício da dúvida. Como é que a gente pode aceitar um texto que se tem dúvida sobre ele? Bom, segundo John Montgomery, ele falou que se o texto tem um problema de aceitação, porque você tem dificuldade de entender o que o texto diz, vale mais o que o texto diz do que você acha dele. E eu achei fantástico isso de um professor meu, que estava dando aula para a gente de Novo Testamento. Eu discordo quase que 80% das vezes dele, mas dessa vez eu concordei com ele, gênero e grau. Ele falou assim, eu acho incrível que o sujeito estuda grego em 2022 e quer dizer, acha que pode dizer o que Paulo quis dizer com aquela palavra no grego no ano 1. Ou seja, Paulo escreve aquela palavra em grego, aquelas pessoas que estavam perto de Paulo falam assim, ó, foi isso que ele quis dizer, e hoje a gente olha para Paulo e fala, não foi aquilo que ele quis dizer. Como? Não tem nada a ver com isso. A gente reinterpreta baseado na nossa sociedade, sendo que desde aquela época se diz que é aquilo ali. É a mesma coisa que a gente querer reinventar a roda. Não, isso aqui não é uma roda, isso aqui é um disco. Ok. Né? E de onde você se baseia esse modelo aqui, esse desenho? Não, eu dormi à noite e veio em um sonho, esse círculo aqui na minha cabeça tal. Eu nunca imaginei que isso aqui podia ser um pneu de um carro. Vai colar para você? Para mim não vai. Mas tem gente que faz isso com a Bíblia. Não, isso aqui que ele quer dizer, por exemplo, pasme os senhores, ok? Querer reinterpretar, por exemplo, o que significa a escravidão sexual do Novo Testamento e as atribuições do sexo oposto um para com o outro, dizendo que o homossexualismo não tem nenhum tipo de condenação no Novo Testamento. Pô, faça-me um favor. Mas desde da primeira carta de Paulo aos Coríntios, desde a carta aos Romanos, está lá condenado. Agora, no ano 2022, não é isso que ele está querendo dizer. Como não é isso que ele está querendo dizer? Ou nós não queremos que ele diga mais isso. Ou nós não queremos observar a coisa mais correta. Mas o mundo mudou, infelizmente o mundo mudou. A palavra de Deus permanece a mesma. E permanece sendo polêmica desde o primeiro dia que ela foi escrita. Porque você acha que os romanos gostaram, que Paulo escreveu, que a lascívia e a luxúria deles era contra a vontade de Deus. Você acha que eles gostaram? Eu vou te dar um exemplo de como eles não gostaram. Paulo perdeu a cabeça de tanto que eles não gostaram. Ele morreu, porque eles não gostaram do que Paulo escreveu. Então ela continua trazendo contrariedade à sociedade desde a primeira vez. Não mudou nada. Agora, o que muda é que hoje a gente quer olhar para Paulo e falar, não é isso que ele quis dizer. Não dá. Não dá para a gente mudar o que Paulo quis dizer. O que dá para mudar é colocar o nosso coração à disposição da palavra que muda a vida do crente. Aí sim dá. E entender que aquilo que foi escrito, não foi escrito para condenar ninguém, mas para dar uma porta de salvação para ele. Não é uma palavra para trazer o corte da cabeça. A cabeça já está cortada. É uma palavra para ver se a gente consegue costurá-la de volta no lugar, através do sangue de Jesus. É essa a grande problemática. É que as pessoas falam assim, é um livro de juízo. Não, o juízo já foi dado. É um livro de salvação. Te explicando que é a sua única solução para sair do juízo. O juízo já foi dado. Termino com isso. João 3, capítulo 16. Eu gosto demais de João 3, capítulo 16. Né? E tem mais material aí que você pode acompanhar na nossa lição depois. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos continuar lendo? João, capítulo 3, versículo 16, eu não quero citar errado, versículo 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente ama até aqui. Jesus não veio condenar as pessoas. Jesus veio dar vida às pessoas. É verdade. É verdade. É isso mesmo que ele veio fazer. Vamos ler o 18, lembrando que essas são as palavras do Senhor Jesus. Okay? Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a condenação não vem mediante ao fato do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo. Jesus vem ao mundo para libertar o povo da condenação que já existe. Ou seja, sem Jesus no picture, só tem condenação. Não tem salvação. Ele veio para o mundo para que o mundo não fosse condenado. Por quê? Porque o mundo já está condenado. E qual condenação é essa? Vamos ler? Vamos ver a condenação qual que é? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta, 2 pontos. É Jesus falando aqui, tá? Não é o pastor, não. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que obras más são essas? São as obras delimitadas pelo código moral de Deus apresentado durante toda a Bíblia Sagrada. Agora é claro, né? Quer saber uma obra má? Que é tanto quanto a homossexualidade? Adultério. Quer uma obra má tanto quanto a homossexualidade e adultério? A violência. Quer uma obra tão má quanto a homossexualidade, o adultério e a violência? A falta de amor ao próximo. E so on and so forth. O problema com muita gente é que ela escolhe o tipo de pecado que ela deseja odiar hoje. E geralmente é o pecado que ela não tem. Né? O pecado que ela não tem é o que ela decide odiar. Os pecados que ela tem, ela gosta. É bom, tá tudo bem. Né? Por exemplo, Jesus perdoou que ele tem uma amante. Jesus perdoou que ele tem, que ele tem um amante. Jesus perdoou. Mas Jesus não pode perdoar aquela irmã do círculo de oração que falou para ele que ele precisa de mudar de vida. É isso, Jesus não perdoa. E o contrário também é verdadeiro. A irmã do círculo de oração, ela acha que ela... aqui é um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando no geral. Estou falando daquelas pessoas que não conseguem enxergar a necessidade de pregar o evangelho da maneira que precisa de ser. Ok? Ela acha que todo mundo que não é crente igual ela vai para o inferno. Só que o problema dela de inveja da outra pessoa, que se tem uma condição melhor do que ela, aí não é pecado. Então as pessoas escolhem o que elas querem pecar. E com isso eu estou dizendo que todos foram destituídos da graça de Deus. E precisam todos de ter fé no Senhor Jesus Cristo para alcançar a salvação. E a maneira de alcançar a salvação está aqui. E por favor, continue num círculo de oração. Continue orando, continue deixando Deus restaurar o seu coração e Deus te dá a estratégia para alcançar esses que hoje não entendem. Hoje Deus te deu muito argumento para você falar com uma pessoa agora e você não vai olhar mais na cara e falar assim, porque Deus disse. Não, peraí, ó, isso aqui é verdade. Olha, existem mais de 25 mil manuscritos datados da época cerca de que Jesus falou. Você gosta de Sócrates? Então, o livro mais perto de Sócrates, você nem sabe se Sócrates existiu. É mais difícil acreditar na história de Sócrates do que na história de Jesus. Hoje você tem argumento. Para a partir daí você dizer, ei, sabe qual que é o argumento maior? É que eu estou aqui falando que Jesus ama você. Esse é o maior argumento que tem. E em nome de Jesus, você vai alcançar muita gente para Jesus e fazer um trabalho extraordinário para Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?